Eu totalmente imagino uma cena, eu consigo visualizar. E é uma das cenas assim mais difíceis no início e lindas depois de ver acontecer. A gente se lembra até dos milhões, 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Mas há uma promessa de que o povo judeu jamais será exterminado da face da terra. Tentaram. E aqui Deus estava falando que era o povo de Israel que se sentiam assim. E quantas vezes nas nossas vidas as situações adversas nos fazem andar como aquele está escrito no Salmo. A gente se sente andando num vale de sombra e de morte. E como o salmista escreveu, ainda que eu ande num vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. E existem situações que nos fazem, que nos acometem, e a nossa parte humana nos faz olhar e, meu Deus, que vale é esse? O comando do Altíssimo aqui foi que houvesse profecia, foi que houvesse declaração. Queridos, Deus tem nos convidado a declarar a palavra dele. Porque às vezes a gente pensa, poxa, estão dizendo para eu profetizar sobre o meu problema, estão dizendo para eu profetizar sobre a minha situação. Como? Eu não sei. Não há nada melhor do que profetizarmos o que está escrito. Se porventura está havendo dificuldade na provisão do pão, se está havendo alguma lentidão, Pai, está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito na tua palavra que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Querido, se está escrito, é a verdade. E a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é a verdade. E foi com a verdade que Jesus venceu Satanás no deserto. Ele não ficou batendo papinho com o diabo. Ele dizia, está escrito. Aí o diabo, que também conhece as escrituras, só que sem a revelação, sem o Espírito de Deus para revelar. Ele queria debater também nas escrituras, mas sem a revelação não há vida. Então, quando a gente não sabe o que dizer, é para declarar as promessas de Deus a nosso respeito. Pai, está escrito que sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu não aceito menos que isso, porque o Filho de Deus, ele entra numa batalha já sabendo que ele é mais que vencedor. É como se fosse haver um jogo de futebol e a gente já tivesse certeza do time que vai vencer. Quando nós entramos numa batalha espiritual, é como Sadraque, Mesaque e Abednego que estavam na fornalha. Havia ali o quarto homem. Então nós temos que entrar cientes de quem está conosco. E queridos, quando Deus faz um milagre, Ele faz por completo. Vamos lá. Os ossos se juntou. Aquela cena linda. Osso com osso, tendão, carne. Faltava algo. Faltava o quê? Faltava o Espírito, que é a própria vida. Queridos, o que você carrega dentro de você? Você tem o Espírito de ressurreição e vida habitando dentro de você. Existe dentro de você o maior tesouro do universo para vivificar os nossos corpos mortais. Ele está dentro de nós. Hoje a presença de Deus, antes de Jesus vir, a presença de Deus, ela trazia morte, querido. Qualquer que tentasse se aproximar era fulminado. Apenas o sumo sacerdote podia fazer isso, e se ele não tivesse certinho, ele era fulminado. Havia um véu que separava o homem da presença de Deus, e esse véu se rasgou de alto a baixo, significando que a reconciliação veio do alto para a terra. Hoje não é a presença de Deus que traz morte, hoje é a ausência de Deus que traz morte. A presença de Deus, a vida. A presença de Deus, a alegria. Nós temos livre acesso. Você já imaginou o que é isso, querido? Você ter livre acesso ao Santo dos Santos. Está escrito, aproximemo-nos confiadamente ao trono de misericórdia, para que possamos encontrar socorro no momento oportuno. É entrar com confiança, é entrar com ousadia na presença do Pai. Ele tem prazer na nossa presença, Ele tem prazer na tua presença. Quando nós nos aproximamos, Ele se alegra. Então hoje aquilo que faltava
porque antes de Jesus, o Espírito Santo ele vinha sobre os profetas e eles então profetizavam, ele fazia visitações. Querido, hoje nós carregamos, nós somos a igreja muito mais do que 4 paredes, a igreja que vai, que se locomove, que carrega a presença de Deus. Então você pode e deve profetizar. Você é abençoado. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia rapidinho em Gálatas 3, 13 e 14. Nós temos o Espírito Santo de Deus e as bênçãos do Altíssimo estão sobre nós. Vamos ler isso agora, para que não fique nas minhas palavras. É o que está escrito, é a verdade. Gálatas 3, 13 e 14. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Está escrito assim: Cristo nos redimiu, nos libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Qual o propósito, qual o motivo? Vamos ler? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que coisa linda, glória a Deus. Querido, é para mim e para você, nós somos gentios. Nós somos o Israel espiritual, mas nós somos gentios. E nós temos direito à bênção de Abraão. Não porque eu sou boazinha, a graça é favor imerecido, mas porque Jesus Cristo se fez maldição em meu lugar. E Ele me resgatou de toda a maldição da lei. Vamos lá. O que é maldição, gente? Em Deuteronômio 28 tem a galeria de maldição. Tem tanta coisa, até eu estava vendo: piolho é maldição, ferrugem é maldição, ansiedade é maldição. E eu declaro: Senhor, o Senhor me redimiu da maldição da lei. Jesus Cristo me libertou. A enfermidade é uma maldição da lei. Jesus Cristo me redimiu da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Que bênção! Você é abençoado onde você chega, onde você pisa a planta do seu pé. Você é abençoado no campo, você é abençoado na cidade. O fruto do seu ventre é abençoado. Os seus animais são abençoados. Tudo que você faz prospera. Se o inimigo vem contra você por um caminho, por 7 ele foge. A bênção de Abraão está sobre você porque Jesus conquistou. Mas, irmã, eu não estou conseguindo usufruir. Querida, é por fé. É por fé. É como a história que uma vez eu escutei um pregador dizendo que aconteceu na vida real. Ele estava, eu não me lembro se era num hotel de muito luxo ou num barco, e todos os dias a equipe que estava ali tinha direito a uma mesa extremamente farta no café da manhã, com tudo que tinha direito. E ele vinha umzinho entre eles, que se destacava, ia lá no cantinho e só comia um pão com manteiga e um café com leite. E no último dia, ele veio saber que estava tudo pago. Ele veio saber que ele tinha direito àquilo. Ele não usufruía porque ele não conhecia. Errais por não conhecerem as sagradas escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós conhecemos aquilo que é nosso direito, que é nossa herança, que Jesus já conquistou para nós, nós precisamos atrair pela nossa fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. O justo viverá da fé. E quando eu ouvia essa expressão, muito pode em seus efeitos a oração de um justo, há muito tempo atrás, por me faltar conhecimento, por me faltar revelação, isso me entristecia, porque eu pensava: meu Deus, eu nunca vou conseguir ser justa. Um dia eu acerto, outro dia eu acerto, mas 5 dias eu erro. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito em 1 João. E todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo resgatou essa glória. Quando ele orou antes de ser entregue, ele: Senhor, eu oro por aqueles que hão de crer em mim, para que todos sejam um. Por isso eu lhes dei a glória que tu me deste. Jesus resgatou tudo novamente. E hoje eu entendo que muito pode em seus efeitos a oração de um justo, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você imagine a cena: um réu vai ser julgado e ele vai ser sentenciado a uma cadeira de morte, porque ele roubou, porque ele fez atrocidades, porque ele estuprou,
porque ele matou, porque ele mentiu, porque ele foi corrupto. E de repente, antes de o juiz bater o martelo, entra alguém, se coloca no lugar dele e diz: não, ele não precisa morrer. Eu vou entregar a minha vida no lugar dele para que ele seja salvo. E as pessoas olham assustadas e ainda diz assim: muito mais que isso, eu vou deixar toda a minha herança para ele. Tudo que eu tenho vai ser dele. A gente pensa: meu Deus, que história é essa? Que homem que faria isso? Quem foi aquele sortudo que estava lá como réu? Aquele sortudo sou eu, aquele sortudo é você. Somos nós, porque Jesus Cristo fez isso por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós quando éramos ainda pecadores. Ele não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar. Nós ainda estamos na janela da graça. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Queridos, quem é limpo, limpe-se mais. É tempo de limparmos as nossas vestes, porque todos os sinais estão apontando para a volta dele. E o Espírito Santo nos convida a vivermos por fé, a profetizarmos. Declare que sua casa é uma bênção. Declare que seu casamento é uma bênção. Declare palavras de bênção sobre os seus filhos. Não deixe palavra torpe de maldição sair da sua boca. Profetize diante a circunstância difícil. Nada é impossível para Deus. Eu tenho uma irmã que está morando há 5 anos nos Estados Unidos e eu ainda não tive a oportunidade de vê-la. Ela se mudou, vai fazer 6 anos no meio do ano. 5 dias depois, nossa mãezinha faleceu. Não estava doente, teve um AVC fulminante. Foi no mesmo ano em que perdi meu sogrinho, que era como um pai para mim. Então, numa quarentena, aconteceu muitas perdas. E essa irmãzinha, eu tenho o desejo de visitá-la, se aprover ao Senhor, se for a vontade do Senhor. Ela está tentando conquistar o green card dela. E aí a gente fica pensando, quando eu converso com ela, né, sobre o green card. E as pessoas que conseguem cidadania americana. As pessoas que conseguem, né, o visto de cidadão, porque se casam. E a dificuldade de ela não pode vir aqui, porque se ela vir no Brasil, ela vai perder o visto de estudante que eles têm. Sobre todas essas questões, eu estava meditando esses dias. E o valor que ela tem dado, ela não está errada. Eles têm buscado adquirir o visto, porque ela quer vir visitar a família. Tudo por um visto, não é nem para cidadania, para o green card, para o passaporte de ir e vir. E qual o valor que nós damos por sermos cidadãos dos céus? Qual o valor que nós damos porque a nossa pátria não é aqui? O próprio Jesus falou: vocês não são desse mundo. A pátria de vocês não é aqui. Será que nós meditamos nisso? Que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos. Que nós somos seres espirituais. Ele é o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele vai pleitear por nós. Um barco ou um navio, por mais que ele esteja em águas internacionais, em outro país, dentro daquele barco ali, se estiver hasteada a bandeira dele, ali o governo é da nação que tiver hasteada a bandeira. Querido, o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, mas Jeová Nissi é a nossa bandeira. Nós pertencemos a Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus. O mundo só tem notícia ruim. Eu não assisto televisão particularmente, mas um comenta, o outro comenta. Eu também pouco, quem me conhece sabe que pouco eu pego o celular. Mas o mundo não tem notícia boa. Querido, notícia boa é a boa nova de Cristo, é o Evangelho. São as boas notícias de salvação. E nós temos que nos apegar, porque Jesus falou no princípio de dores: olhai. Quando tudo isso estiver acontecendo, tudo que a gente está vendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, tremores, pestes, ele disse: olhai e não vos assusteis. O comando para nós é olharmos e não vos assustarmos. Não nos assustarmos, a nossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima, querido. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E aqui, quando o Senhor pediu para que fosse profetizado, Ele não pediu para que fosse...
Ele pediu para que fosse declarado, ordenado. Pedro e João, quando foram para o templo, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Então a gente tem que aprender em Cristo, com a palavra dele, a ordenar. Quando vier uma seta de tristeza, quando vier uma seta de inquietação, uma seta de preocupação, te repreendo em nome de Jesus, eu ordeno, sai agora, você não é bem-vindo. Meu corpo é propriedade exclusiva de Deus, a minha mente pertence a Jesus Cristo. Querido, a gente em casa, para o mundo a gente parece louco, mas é melhor a loucura de Deus do que a sabedoria do homem. Porque a gente é pego em casa falando sozinho, aspas, porque a gente está falando sozinha nada. Tem uma nuvem de testemunha nos ouvindo. Tem os anjos ao redor, o inimigo ao derredor. O leão, ele só se aproxima, ele só ruge quando a presa está próxima, né? Então a gente quer que ruja o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Mas a gente não quer dar brecha para o falso leão rugir, porque se a gente dá uma pequena brecha, é tudo que ele quer. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então que em nome de Jesus, neste ano, a gente aprenda o que o Espírito Santo está nos instruindo durante todos esses dias de primícia. E hoje, ele tem nos convidado a declararmos. A declarar, eu não sei como orar, ora a palavra de Deus. Eu estou fraca, eu estou sem força. Pede ao Espírito Santo, ora em línguas. Ora a oração perfeita, Deus falando com Deus. Porque quem ora em línguas ora de fato, não fala homens, mas fala Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque ser batizado no Espírito Santo. É uma arma poderosa de guerra que vai te fortalecer em dias difíceis. Porque você vai colocar Deus para falar com Deus a respeito da tua real necessidade. E sem espírito de religiosidade, que a gente acha que tem que falar em língua só no culto de adoração. Você pode falar dirigindo seu carro. Você pode falar lavando a sua louça. Você pode falar com Deus. Aliás, muito mais do que podemos, nós deveríamos fazer com muito mais prática do que fazemos. É como que assim, a gente sabe a receita do bolo, a gente sabe o que tem que fazer, mas a nossa carne, ela milita o tempo todo contra o Espírito. E aquele a quem nós alimentarmos mais é que vai vencer essa milícia. Se eu alimentar mais a minha carne, ela vai sair vencedora. Que o Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, possa estar ministrando aos nossos corações, nos fazendo refletir como tem sido o nosso vocabulário, como tem sido a nossa palavra. Será que você tem orado o seu problema? Não fale a Deus do seu problema, não ore o problema, ore a resposta que está na palavra de Deus. Quando nós falamos muito do nosso problema, nós estamos aumentando, nós estamos reafirmando. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, te exaltamos. Coloque a mão no seu coração, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele veio para nos lembrar mais uma vez. E é tão bom quando somos lembrados que somos filhos muito amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Que vocês são preciosos e que Ele não abre mão de nenhum de vocês. De que os pensamentos dEle a respeito de vocês são bons, de paz, para dar um futuro. E são numerosos, como o salmista disse. Se eu te contasse, Senhor, os teus pensamentos, eu não conseguiria, porque eles são numerosos como a areia do mar. E às vezes eu fico pensando em casa, Pai, o que o Senhor pensa tanto a meu respeito? Que pensamentos numerosos são esses, Pai? E então eu vejo que o que Ele pensa a meu respeito já está revelado aqui na palavra dEle. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, pedra viva, menina dos olhos do Pai, casa do Espírito Santo de Deus. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos mordomo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Meu Deus, nós somos tantas coisas que tantas vezes não valorizamos, Pai. Tudo que o Senhor Jesus já fez por nós e já está pago, Pai. Porque se nós nos aproximarmos de Ti, então
somente, Senhor, não vamos precisar lutar contra o pecado. Nós automaticamente teremos nojo, Pai, porque são tão valiosas as tuas bênçãos. São tão numerosas, Pai. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar de uma forma sobrenatural para curar corações, para curar feridas, para curar ansiedade, para curar preocupações. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ora lá, Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. Nós Te amamos, Jesus. Senhor, cada família aqui representada seja alcançada pelo Teu amor, pelo Teu favor. Temos vivido dias maus, temos vivido dias difíceis, Pai. E o Senhor tem nos atraído com cordas de amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Do outro lado, um povo começa a dizer: me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, batiza com fogo, Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza com Teu fogo nesta noite, Pai. Estavam Aleluia. todos reunidos. Aleluia, no mesmo Jesus. lugar. Se você não ora em línguas, De repente outras línguas, amém, começou deixa a falar. fluir, deixa essa língua ser tocada pelo fogo de Deus. Pergunta de onde vem esse vai ser a nossa mover. força nesses tempos difíceis. Para nos Começa a edificarmos. dizer: me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito Batiza, Espírito de Santo. Deus. Batiza com amor, batiza com Batiza renovo. com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Clame a Ele, clame. Vem, Espírito de Deus. Toca nos corações. Vem, Oh, Espírito Santo de Espírito Deus. de Aleluia. Deus. Declare mais uma vez. Oh, Vem, Espírito de Deus. Levante a sua voz, abra sua boca e declare isso. Comece a falar em outras línguas. Comece a declarar o poder dele, a soberania do Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus.
Aleluia, Jesus. Obrigada por cada vida. Obrigada pelo que já está feito. Obrigada pela obra consumada da cruz. Obrigada, Jesus, porque o Senhor foi ao inferno para que eu não precisasse ir. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se fez enfermo para que eu não adoecesse. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se fez maldição para me abençoar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu para que eu tivesse vida e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda vida em escassez, repreendemos toda vida de miséria, Pai. Que haja vida abundante, Senhor, espiritualmente, ministerialmente, que as pessoas possam fluir no Teu Espírito, Pai, com vida, com alegria, porque o Teu reino é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, Pai. E o Senhor é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda e quem não há sombra de variação. Portanto, Senhor, o Senhor é bom para sempre, a sua misericórdia não tem fim, a sua ira dura só um instante, mas a sua misericórdia é para sempre. Eu abençoo, Senhor, as nossas vidas, eu abençoo as famílias, eu abençoo os pais preocupados com o dia de amanhã, com o salário, eu abençoo as mães preocupadas com os seus filhos, eu abençoo, Senhor, os casais, Senhor, que precisam, Senhor, de um milagre em seus casamentos, Pai. Eu abençoo, Senhor, essa igreja, Senhor, ela é uma igreja que é tua, Senhor, ela tem a tua marca, ela tem a marca da promessa. Espírito Santo de Deus, obrigada pela oportunidade, de estar na tua casa. Em nome de Jesus oramos e agradecemos.